Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam bem aí na medida do possível, né? Sei que o momento não é dos mais fáceis, além da pandemia aí, do semestre, né? Calendário alternativo e tudo mais, né? Eu sei que é um momento difícil para todos, né? Do curso, e principalmente para vocês, né? Em relação ao falecimento, né, do colega do Gabriel Camacho. Então, sei que é um momento difícil, né, para todos, né? Espero que vocês, dentro do possível, né, estejam bem. E, bom, então a gente vai hoje fazer um, um vídeo introdutório à disciplina que eu vou ser bem breve, né? Vou só comentar aqui rapidamente o cronograma e o plano de ensino para vocês saberem, né, como é que vai funcionar esse semestre alternativo, né? Que, como vocês sabem, são 12 semanas, essa é a primeira. Então, a gente vai até final não, né? Até meados de dezembro. Depois ainda tem uma semana em janeiro, se for preciso, para o exame, né? Pelo calendário da UFPEL. Mas aqui vocês vão ver que a princípio a gente vai conseguir finalizar antes, né? Até ali a última semana prevista do calendário, em dezembro, né? E aí, se por acaso eventualmente alguém ficar em exame, a gente pode utilizar aquela semana lá de janeiro. Então vocês têm aqui no plano que eu postei no e-aula, né? Eu sempre vou postar então por número de aula, como vocês vão estar vendo aí, aula 1, né? Daí eu vou postar o vídeo daquela semana e, claro, geralmente vai ter algum texto, algum material de apoio. E assim sucessivamente, aula 2, aula 3, né? Até fechar a semana 12. Então ali vocês têm semana a semana, né? O conteúdo, alguns de vocês me perguntaram antes, né, de começar a disciplina, se ia focar mais no jornalismo literário, nos clássicos, etc. A ementa, se vocês olharem, ela está mais focada justamente para a literatura, né, e até a questão dos clássicos, né, e da ficção. Eu vou incluir, claro, alguma coisa de jornalismo literário, jornalismo gonzo, enfim. Eventualmente, algum de vocês pode ter feito Estudos Literários 2, né, que eu ministrei no ano passado, no segundo semestre do ano passado, logo que eu tinha chegado aqui na UFPEL. E, claro, né, são conteúdos convergentes, né, então alguma coisa a gente vai, na verdade, que a gente recuperou em 2, que na verdade é do 1, né, então a gente vai acabar, quem já fez, vai acabar, né, vendo de novo alguns pontos, né, que são básicos, assim, né, para a disciplina. Então ali você tem na semana a semana, né? Hoje dia 8, então outra coisa, eu sempre vou postar o material nas quintas-feiras. E aí vocês têm uma semana para assistir esse vídeo, ler os textos, enfim. Então, claro, né, vocês podem assistir e ver os vídeos quando for melhor para vocês. Vocês não precisam assistir na quinta-feira, vocês podem assistir no sábado, no domingo, na outra semana, né, tem até a outra quinta para vocês conferirem o material. Então começa hoje, né, com essa apresentação da disciplina, explicação sobre as avaliações, etc. E na semana que vem a gente começa com o conteúdo propriamente dito, né? Então, como eu falei, eu vou postar vídeos, vou tentar não postar vídeos um pouco menores, apesar que eu sei que às vezes, né, a gente acaba se empolgando e tem muito conteúdo, muita coisa, né, pra gente ver, pra se falar. Claro que não vai ser como, né, se fosse as aulas normais presenciais. O curso em si ele é presencial, a gente só está nessa situação por uma situação de exceção, né? Então é temporário, né, esse modelo à distância. Eu optei por, assim como nas outras disciplinas, eu optei por aulas assíncronas, né? Ou seja, a gente não vai ter encontros ao vivo. A turma de vocês também é bastante grande, né? Mais ou menos uns 45. Agora não lembro exatamente o número.
Então, assim a gente garante que todos vão ter acesso, né? Vocês vão ter uma semana para conseguir assistir às aulas, etc, né? Então, no encontro síncrono, que é aquele em que seria marcado um horário para a gente todos entrarem ao mesmo tempo e fazer a aula ao vivo, certamente, né? Alguns acabariam tendo problemas de conexão. Como eu comentei com a outra turma que eu estou ministrando também, comigo mesmo acontece. Às vezes reunião, alguma coisa assim, internet não funciona, né? Às vezes tranca, às vezes cai, etc, etc. Todos vocês conhecem, né, os problemas que a gente tem em relação à internet. Então a gente vai fazer desse formato. No semestre passado, que também foi alternativo, também foi nesse calendário alternativo de 12 semanas, semestre reduzido, funcionou bem com temas latinos, acho que alguns de vocês até fizeram, né? Então, todos os que se matricularam e que participaram da disciplina, né, fizeram o que foi proposto, né? Então, acho que funcionou bem, o retorno que eu tive também foi positivo, né, daqueles pelo menos que me contataram. Se teve algum problema negativo, não foi passado para mim, então eu entendo que foi, né, né, funcionou bem, né, essa metodologia. Então, seguindo aqui, né, a gente tem o cronograma semana a semana, tarará, vai até ali, eu marquei até botei exame ali, mas exame, encerramento da disciplina, etc, vai ficar ali pro dia 22. Caso for necessário, a gente pode utilizar ainda a primeira semana de janeiro do calendário, né. Então, a avaliação é a seguinte, vocês podem olhar individualmente, não vou ler aqui ponto por ponto os temas, né, das aulas, vocês podem olhar aqui. Claro que daí na medida que a gente for indo aí sim, né, eu vou comentando. Então tem um primeiro texto, o escritor convidado, né, aliás vou ter que voltar aqui para o cronograma porque é onde aparecem essas datas, né. Agora no final do mês, no dia 29 de outubro, eu já convidei, já conversei com o escritor o Luiz Maurício Azevedo. Tem o link aqui que vocês podem já clicar e ler. É uma coluna do Juremir Machado da Silva comentando sobre o trabalho do Luiz Maurício. Para vocês terem uma ideia de quem ele é, etc, né? E aí vocês podem ler o textinho que tem nesse link aqui no cronograma, no dia 29 de outubro, ali na quarta semana. Então, assim, eu vou enviar alguns tópicos para ele comentar e, claro, se vocês tiverem alguma pergunta específica, tópicos, me mandem por e-mail até mais ou menos o dia 15, mais ou menos até o próximo final da próxima semana, né? Para eu poder enviar para ele gravar esse vídeo, para que ele vai ter essa participação, então, né, na disciplina. Então, esse texto que vocês vão escrever a partir da fala do Luizão Maurício é uma das avaliações que vai valer 5 pontos, que aí vocês vão entregar no dia 19 de novembro, né? Vocês vão ter aí uns 20 dias, um tempo bom, né? Porque não é também nada muito... não é um trabalho muito grande, que como vocês vão ver, os tamanhos são limitados, porque vocês, né, além da disciplina de vocês, tem o TCC, tem outras disciplinas, então, né, os textos eu tive que botar um limite, né, de número de linhas, etc, de tamanho. E aí eu convidei para o dia 19 de novembro a professora Leslie Chaves, da Federal de Santa Catarina, mas ela ainda não confirmou 100%, né? Se não for ela, eu vou procurar, né? Vai ser outro convidado. Ela participou em Estudos Literários 2, né? Mas aí no caso foi ao vivo, foi um encontro ao vivo, na sala de aula, etc., né? Com os alunos, em que ela falou sobre a questão do negro na literatura. Eu convidei, se ela tem essa disponibilidade aí para fazer esse mesmo vídeo nesse mesmo formato do Luiz Maurício, e ela ficou de me confirmar, né, porque ela também tá com bastante coisa e também esse momento aí é de exceção e tudo mais, né. Então, aí vocês entregariam o texto dessa segundo, chamaria de palestra, conferência, enfim, mesmo gravado, mas vocês podem mandar a pergunta para os dois, para mim antes, né, para o Maurício até a fim da semana que vem. E a professora Leslie, assim que eu confirmar, vocês também podem mandar.
que aí eu mando para ela responder no vídeo, né? E aí a avaliação 3, que daí vale 10, essa das palestrinhas, cada uma vale 5, e daí no final um texto crítico, né, de uma obra literária de ficção escolhida pelo aluno, valendo 10. Eu só peço, é obra literária de ficção, então não é aqui nesse momento, não é livro-reportagem, não são obras jornalísticas, é ficção mesmo, né? Que vocês podem escolher para ler, né? Em Estudos Literários 2 eu fiz uma atividade um pouco parecida com essa, mas eu passei os livros, né, para os alunos lerem. Mas agora é uma situação de exceção também, a biblioteca não está funcionando, né? Eu não vou exigir de vocês, não tenho como exigir também de vocês, né, que vocês comprem algum livro, enfim. Então fica a critério de vocês, podem procurar algum que tenha em PDF gratuito na internet, enfim, eu vou pedir para que vocês realmente pegassem algum livro que vocês não leram ainda, né, não pegar um livro que vocês leram no passado, né. Uma questão de, né, para vocês cumprirem, né, fazerem, praticarem, né, o que está sendo proposto pela disciplina. Então, claro, né, se vocês pegarem algum livro que vocês já leram no passado, né, tranquilo, né, não tenho nem como saber, mas a ideia não é essa, a ideia é que vocês leiam mesmo um livro que vocês ainda não leram, né, e até observem esses tópicos que a gente vai falando para ir apontando nesse livro que vocês escolherem, né. Então, a gente vai falar sobre gêneros, a gente vai falar sobre os clássicos, a gente vai falar justamente também sobre crítica, né, e aí vocês podem pegar pontos que a gente vai ver, a gente vai falar sobre narrativas, então vocês vão comentar sobre esses. Tem que estar relacionado com o que a gente está vendo na disciplina, né? E não simplesmente dar uma sinopse do livro e dizer se gostou ou não gostou, né? É uma análise mais crítica, então tem que ter um embasamento teórico, né? Daquilo que a gente está vendo na disciplina, vocês vão relacionar com a obra que vocês vão lerem, né? Por isso que é interessante que vocês estejam lendo mesmo o livro, né? E não pegar um livro que vocês leram lá 2, 3, 4 anos atrás. Claro, vocês podem reler também, né? Mas a ideia seria justamente que vocês buscassem obras que vocês não leram para vocês lerem mesmo, né? A literatura, ela é fundamental, né? Até eu diria assim que essas disciplinas optativas, né? Essas DCGs, enfim, como os estudos literários, né? Tem a disciplina do professor Fábio, do professor Cadré, História Social do Rock, tem disciplina sobre cinema, tem disciplina sobre assessoria, tem disciplina sobre vários pontos, né? Que não estão no currículo obrigatório, né? E eu diria assim, principalmente que música, cinema e literatura dão elementos muito ricos e fundamentais para vocês, né? Para vocês como jornalistas, né? Porque tratam de questões sociais, né? Tratam da vida, tratam de elementos que são convergentes com o jornalismo, né? Então, fotografia também, né? Então, fazem parte do jornalismo, né? Qualquer jornalista experiente e conhecido e, enfim, que vocês admiram, se vocês forem conversar com eles, eles vão buscar nas influências deles lá questões de música, questões de literatura e questões de cinema, né? Então é fundamental né, esses pontos, né? Vocês também terem a oportunidade de circular, né, por esses meios aí, nessas disciplinas que tratam sobre esses temas. Então, né, vocês vão enriquecer o repertório de vocês, tanto em relação à linguagem, quanto em relação à escrita, quanto em relação à interpretação, né, vai ampliar a capacidade cognitiva de vocês para interpretar o mundo, né? Literatura é isso. Então, é interessante que vocês acrescentem, né, que vocês leiam algo novo. Até eu tenho aqui em cima os livrinhos, né, da LPM Pocket, né, de repente é uma opção, né, são leituras, até tem livros de todos os tamanhos, né, vocês podem escolher algum, né, vocês podem me perguntar antes, né, sobre o livro, enfim, se eu conheço, se indico, enfim, vocês podem pesquisar na internet, enfim. Então seria essa avaliação 3.
Ali tem os critérios, então, questão a respeito às normas, vale um ponto, correção gramatical um ponto, título também. Então, o título, claro, não é a questão assim da qualidade do título, mas tem que ter o título, né? Porque às vezes se eu não ponho ali, muitas vezes eu recebo material sem título e essa altura do campeonato, né? Vocês têm que ter ciência, assim, de que tem que, de qualquer texto, né? Tem que ter um título, né? Texto do tamanho proposto, também eu botei ali valendo 2 pontos essa parte, porque senão o pessoal acaba, né, não respeitando o limite, e aí eu desconto, e daí às vezes, né, o pessoal não gosta muito, mas tá nas normas, né, então tá aí. Se passar ou fizer menos ou mais do que foi proposto, né, perde esses 2 pontos. Então tem ali a questão da frequência, né? Toda semana eu vou fazer no mesmo formato que eu fiz também em temas latinos, vocês vão me mandar um textinho de 10 a 20 linhas que vai ser a frequência, né? Vai ser referente à frequência. Para essa primeira semana eu vou ver, né, quem acessou, né, o e-aula aparece ali. Tendo acesso, né, pode não, quer dizer, para essa aula você não precisa fazer resumo nenhum, né, para essa de hoje. Mas a partir da semana que vem que a gente vai começar a falar de conteúdo, né? Então vão ser 10 aulas, né? Tirando essa de hoje, a última é o exame, então são 10 textinhos que vocês vão fazer de 10 a 20 linhas, textos super curtos. Podem mencionar 2, 3 tópicos que vocês acharam mais importante, comentar bem brevemente. Que é o mesmo que eu falei para outra turma e que eu falei no semestre passado. Vocês vão ter vídeos aí de 15, 20, às vezes meia hora no máximo, né? Então vocês vão ver esses vídeos, vai ter eventualmente um texto que vocês vão ler, e aí vai sobrar tempo para vocês escreverem esse texto, é o tempo que vocês estariam na sala de aula no encontro presencial, né? Então, nas 3 horas que vocês têm no semestre presencial, vocês vão ter 3 horas para assistir o vídeo, para ler um ou outro texto e escrever um resumo de 10 a 20 linhas, quer dizer, né, dá tempo, e vocês ainda podem se organizar para fazer isso no horário que for melhor para vocês. Então é tranquilo, né? É tranquilo. Vocês podem mandam por um e-mail que está aqui no plano, né? E é o seguinte, assim que eu recebo eu respondo. Às vezes, claro, às vezes eu não acumulo, às vezes eu não entro vocês vão mandar de noite, eu vou ver no outro dia, ou vocês vão mandar de manhã e eu vou ver de noite. Mas eu respondo assim que eu vejo que vocês mandaram. Às vezes eu espero um pouco, porque daí eu abro o arquivo lá para ir salvando, então quando deixa acumular um pouco para eu né, entrar e salvar todos de uma vez. Então às vezes vocês vão mandar num dia, na sexta eu vou responder no sábado de noite, por exemplo, alguma coisa nesse sentido. Mas mais do que 2 dias assim eu não demoro, né? Caso passe disso, vocês podem até me perguntar se eu recebi ou alguma coisa nesse sentido. Então são 10 textinhos, né, com resumos. Funcionou super bem, como eu falei, em temas latinos, né. E assim, como eu falei também, né, tenho falado, é um período de exceção para todos, né. Cada um aí às vezes tem seus problemas particulares, enfim, é uma situação de pandemia, né. Então, né, tá difícil para todos. Então, óbvio, se alguém eventualmente, essa semana não deu, né? Tem gente que está em TCC, enfim, não deu, não consegui assistir, não fiz o resumo. Né? Pode me mandar depois. Só peço para que sempre que possível vocês respeitem a semana programada para não acumular para mim ler, né? Senão vai ficar muito. E aí eu vou atrasar no retorno para vocês de notas, por exemplo. Então pode mandar. Eu só não gostaria, mas pode mandar, por exemplo, 3 resumos, né? Lá na 4ª semana manda, não consegui e agora eu consegui, né? Vou fazer. Poder pode, mas eu gostaria do fundo do coração que vocês, na medida do possível, respeitem as semanas ou atrasem o mínimo possível. Mas pode, chegou lá na 10ª e, lá no início, tô na 10ª semana e, tenho da semana 2 e da semana 5 que eu não fiz, posso mandar? Pode, mas, né, no caso vale presença, não vai descontar nota nem nada, né? Poder pode, só não é o ideal, eu gostaria que vocês evitassem de acumular ou de deixar atrasado, né? Mas eu entendo, né, como é uma situação diferente, a gente entende, é diferente do que se fosse no presencial, né?
Então seria isso, né? No fim era para ser um vídeo curto, acabou chegando aí nos 20 minutos. Olha, vou ser sério, em temas latinos acabou ficando os vídeos na média de 20 a 30 minutos. Acho que vai ficar mais ou menos dentro disso também, né? Até porque é um tema que é minha praia, assim, eu gosto de literatura. Minha pesquisa desde o início, desde a graduação até o mestrado, doutorado, sempre foi as interfaces entre jornalismo e literatura. E sempre trabalhei no mercado também, vocês podem consultar aí o Lattes aí dos professores, enfim, meu Lattes também. Sempre trabalhei até entrar na docência, no mercado, e sempre tentei levar isso também para a minha prática, né? E garanto para vocês que se vocês investirem o tempo de vocês em literatura, em música, em cinema, né, nessas áreas afins aí ao jornalismo, só vai agregar a vocês, só vai enriquecer, porque são leques bastante amplos, né? A gente vai ver a literatura clássica, mas tem também uma literatura mais engajada, tem jornalismo literário, tem literatura sobre música, tem poesia, né? Tem romances, tem questões que falam de negritude, de racismo, tem questões que falam sobre homossexualidade, tem livros que falam enfim, sobre os mais variados temas aí que vocês imaginarem. Então, quem gosta de esporte tem livros sobre futebol, sobre time, sobre jogador. Quem gosta de cinema também, então, né, tem livros que viram filmes, uma porrada de livros aí que viram filmes. Então a gente vai falar um pouco de cada coisa, né? E se vocês tiverem demandas também enfim, quiserem perguntar, vocês podem se sentir à vontade. Eu também sinto falta, né, da interação, da sala de aula, é muito melhor, óbvio. Assim eu nem vejo vocês, né? Muitos de vocês, como eu cheguei na UFPEL metade do ano passado, eu conheço poucos, né, de vocês assim pessoalmente. Então muitos eu nem vou saber, né? Enfim, não vou saber como é que é a voz, como é que é. Então, claro, eu sinto muita falta. Gostaria muito de estar presencialmente, né? O presencial, como eu digo, tu ir numa palestra presencialmente, tu assistir por webconferência, são duas experiências completamente diferentes. Pode falar exatamente a mesma coisa, mas tu vê o palestrante antes da palestra, conversando, subindo no palco, a postura, o jeito, né? É completamente diferente, né? Então, enfim, é o que o momento está permitindo, né? Espero que em breve, né, passe tudo isso e que a gente possa voltar para a sala de aula, né? Para poder aí ter, digamos assim, o olho no olho, né? A conversa, o diálogo muito mais, né? Do que uma exposição, né, sobre um conteúdo. Mas vocês podem me mandar perguntas, de repente mandam perguntas, eu falo a pergunta, comento no vídeo, enfim, sintam-se à vontade. Tá bom? Então tá, até a semana que vem e fiquem bem e se cuidem, tá bom? Um abraço.